Olá, vagalumes! Eu sou a Graça Alves e eu quero te desejar feliz 2021. Quero te desejar boas-vindas também neste pequeno curso, nesse mini curso sobre espiritualidade na prática. Para a gente entender questão de espiritualidade, como ser um praticante da presença de Deus, como ser um praticante, da espiritualidade na prática, a gente precisa conhecer Deus. Quem é realmente Deus? Como é o Deus que você conheceu desde a sua infância? Como é o Deus que você acredita hoje? Ou você é uma daquelas pessoas que se encontra perdida, que já nem acredita mais em Deus, devido a tantas frustrações, devido a tantos problemas, devido a tantas crenças, depositada no Deus que lhe foi apresentado, e você não viu resposta, você não viu resultado na sua vida, e hoje você não acredita mais em Deus, porque você não tem obtido resposta das suas orações, da fé depositada nesse Deus que você acredita. Então nós vamos quebrar esses paradigmas, nós vamos quebrar certas crenças que me limitou um dia e com certeza limitou você também. Por isso você tá aí desacreditado, não tem fé em Deus mais. E com certeza, assim como eu, brigou muito com Deus, em busca de uma resposta, em busca de uma solução para os seus problemas, para a sua vida, porque todos nós temos uma parte de Deus dentro de nós. Então é impossível falar de espiritualidade sem falar de Deus, sem conhecer quem realmente é Deus. E nós vamos estudar então o princípio, a origem de Deus. Qual foi a origem de Deus? Esse Deus humanizado que a gente conhece, que a religião prega. Porque por mais que eu um dia também estive na condição de não acreditar mais em Deus, de brigar com Deus. Por mais que aquela pessoa que diz não acreditar mais em Deus, mas se ela acredita ainda em si própria, ela está acreditando em Deus. E muitas das vezes a gente procura Deus em vários lugares. Joel Goldsmith, nos seus ensinos, ele diz que aquela pessoa que é ambiciosa, que é avarenta, que trabalha muito para conseguir bens materiais, para conseguir posses materiais, na verdade, ela está tentando preencher um vazio com toda essa ocupação das coisas do mundo, da matéria. Ela está tentando preencher um vazio, que no caso é a falta de Deus dentro dela. Aquela pessoa que vai para as baladas, que faz uso de droga, que faz uso de bebidas, achando que aquele momento ali vai resolver os seus problemas. Só que na verdade essas pessoas também estão tentando preencher um vazio, que é a parte de Deus em nós. Elas também estão procurando Deus. Então todo homem, todo ser humano que tem os seus conflitos, que tem os seus problemas, que está desesperado, que está frustrado, que é revoltado, na verdade ele está na busca de Deus. Por isso encontra muitas frustrações quando ela se depara em um momento da sua vida que não vê Deus, não vê resultado, não vê respostas vindas de Deus dentro de si mesma, através das suas orações, das suas crenças, daquilo que ela acredita. Então hoje nós vamos entender. Primeiro, para começar, a gente vai falar da origem de Deus. Como é o Deus que as religiões do mundo todo prega. Como a gente chegou nesse conceito de um Deus, que faz guerra,
que pune, que manda uns para o céu e outros para o inferno. Então eu fiz um estudo, um levantamento de dados histórico mesmo, pesquisei. Então tudo que eu for falar aqui é fundamentado na história, em pesquisas, né, em dados, né, que foram levantados. Não é nada assim que me veio do mundo espiritual, não. Então aqui eu anotei e vou aqui falar porque existem vários, né, vários nomes diferentes de Deus. Cada religião tem Deus com um nome diferente e um Deus com características diferentes de uma religião para outra, então varia muito. Vamos falar aqui de 3, né, sistemas para ficar fácil, porque senão, se for abordar vários temas, vários conceitos de Deus, teria que ficar umas 3 aulas só falando sobre isso, porque cada religião de determinado continente tinha um conceito de Deus, mas nós vamos falar só de 3, que é o monoteísmo. O monoteísmo é a crença, né, em um único Deus, em apenas um Deus, né, que são as 3 maiores religiões do mundo que acredita nesse Deus, que são o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Então são essas 3 as maiores, né, religiões do mundo que tem a crença em um único Deus. E eles têm algo em comum, porque eles acreditam que Deus é um ser, né, divino e que criou todo o universo, né? Porém o nome de Deus no judaísmo é Javé ou Jeová, e o livro sagrado é a Torá. No cristianismo, Deus, né, tem vários nomes. Ele pode ser chamado de Deus mesmo, né, de Pai, de Senhor, Eterno, o Criador e assim por diante. E que, né, no cristianismo tem ali a história de Jesus Cristo, né, que foi enviado como Filho de Deus, e que Deus deu Jesus Cristo como Salvador da humanidade. E o livro sagrado é a Bíblia. Já no islamismo, o nome de Deus é chamado, ele conhecido como Alá, que também, né, eles acreditam que foi o criador do universo, porém juiz da humanidade. E o livro sagrado é o Alcorão. Cada uma dessas religiões, eles estão dispostos a fazer qualquer coisa para defender o nome do seu Deus, por causa do seu Deus, da crença nesse Deus. Eles estão dispostos a fazer qualquer coisa. No islamismo a gente vê, eles matam pessoas em nome desse Deus. No cristianismo, eles se entregam à morte por causa desse Deus. Nós vimos ali nas passagens bíblicas, né, os cristãos da época do Império Romano, que eram jogados na arena dos leões, que foram decapitados, foram crucificados, e eles iam para o matadouro, eles iam para a arena com satisfação, porque a Bíblia, que é o livro sagrado do cristianismo, diz que em nome desse Deus, eles terão que se entregar à morte. E quanto mais eles fizerem isso, quanto mais eles sofrerem, quanto mais eles passarem por perseguição, por sofrimento, maior será o galardão deles no céu. No próprio livro de Apocalipse, também na Bíblia, fala que no final dos tempos vai chegar uma época em que os cristãos vão ser perseguidos pelo sistema, pela elite, né, sistema político do mundo, e que se eles negarem o nome desse Deus, né, do Deus que eles acreditam, vai ficar tudo bem.
Só que aí eles vão ficar sobre o controle da elite, né? Debaixo do controle, da manipulação da elite. Porém, se eles não negarem o nome desse Deus, que é o que todo mundo diz, que não nega o nome de Deus de jeito nenhum, eles serão mortos, eles serão perseguidos e mortos à espada, vão ser decepados. Ou vai sofrer algum tipo de dano, algum tipo de morte lenta, algum tipo de sofrimento até a morte. E, gente, eu mesma, quando estava na igreja, eu falava sim que eu entregaria a morte, mas não negaria o nome de Deus. Agora, eu tenho outro vídeo que eu falo que na Bíblia, vamos falar da Bíblia aqui, porque aqui para nós é o livro que todo mundo conhece, né? Que todo mundo tem acesso, que todos acreditam como a única verdade. Muitos acreditam que é a única verdade da religião. A própria Bíblia, na Bíblia tem as verdades, as histórias verdadeiras, os registros, né? Da história ali, desse período ali da humanidade, né? Sendo verdadeiro. Mas também tem aquelas histórias, aquelas histórias com E, que foram colocadas ali para introduzir o medo da humanidade, para separar eles, né, de Deus, da sua unicidade com o Pai. Isso foi feito de forma proposital. Então, se chegar realmente a acontecer isso, de haver uma perseguição contra a humanidade, quem? A elite, o controle global, quem você acha que eles vão perseguir? Os cristãos. Porque vai ser fácil eliminar. Vai ser fácil de destruir boa parte da humanidade. Por quê? Porque eles estão dispostos a dar a sua própria vida por esse Deus, com características humanas, também inventado por um sistema, para fazer com que o ser humano acreditasse em um Deus separado dele. E com isso, o ser humano saiu do paraíso, saiu da casa do Pai, saiu da presença do Pai e veio para o mundo adâmico, que é o mundo de controle, que é um mundo de sofrimento. E isso acontece a partir do momento que a pessoa acredita, sim, que existe o bem, que existe o mal, que existe um Deus distante, né? Um Deus lá sentado lá no trono, no céu, que está julgando o homem. Se ele é bom, se ele é mau. Se ele é bonzinho, ele vai para o céu. Se ele é mau, ele vai para o inferno eternamente. Só que esse Deus, com características humanas, o Deus que faz guerra, o Deus que mata, o Deus que persegue, esse Deus não existe no universo. Esse Deus foi um Deus inventado pelos humanos, é um Deus com características humanas. Então tá bom, ficou claro, né? Deu para entender, nós vamos chegar lá e você vai conhecer o verdadeiro Deus, não se preocupe. Agora, o Deus politeísmo, que é o Deus do Antigo Egito, da Grécia e de Roma. Essa região ali, eles acreditavam, né? Tinha a crença religiosa baseada na existência de mais de um Deus, normalmente ligados às forças da natureza. No Egito, por exemplo, tinha vários outros deuses, várias divindades. Não vou falar aqui o nome de cada um, mas você pode buscar aí na sua pesquisa, né, o nome dos deuses do Egito, o nome dos deuses da Grécia e o nome dos deuses de Roma, que você vai ver
que cada lugar tinha os seus deuses, a sua divindade. Nós vemos um fato claro na Bíblia. Ali, quando Moisés ficou os 40 dias na montanha, recebendo, canalizando ali os 10 mandamentos, diretamente, né, do cosmo, né, de Deus, o povo ficou sozinho. E ele sentiu a necessidade de preencher o vazio que havia dentro deles com a presença de um Deus que eles pudessem ver, que eles pudessem tocar. Um Deus que eles pudessem saber que ele estava ali. Que tivesse uma imagem para representar esse Deus. Porque até então Moisés falava, né, de Deus, né? Moisés era um ser iluminado que tinha esse contato direto com Deus, realmente com o Criador do universo, do cosmos. Porém, Moisés não permitia que houvesse uma imagem, porque ele sabia que Deus era um Deus cósmico, um Deus vibracional, que Deus era uma energia, que não tinha forma, que era um Deus invisível. Mas ali naquele momento que os hebreus se viu sozinhos, eles sentiram a necessidade de ver um Deus, de ter alguma imagem, alguma coisa que representasse Deus para eles, porque eles tinham aquela necessidade de preencher aquele vazio, daquela busca que eles estavam tendo. E como Moisés demorou, eles foram e construíram ali o bezerro de ouro. Todos, eu creio, né, que conhecem essa história. E foi assim, então, em todos os outros continentes, né, tanto no Egito, na Grécia, em Roma, até mesmo, né, os outros o Deus dos católicos. Foi assim que surgiu, né, vários deuses, porque de acordo com a necessidade de cada um, de acordo com a percepção que cada pessoa tinha sobre Deus, ele começou a construir imagens que representassem esse Deus para aquele tipo de necessidade. No Egito, por exemplo, tinha o deus Ra, tinha o deus da época da colheita, tinha o deus que eles pudessem orar para chover, tinha Deus para cada tipo de coisa. Assim também os católicos têm, né? Tem o Deus do casamento, tem o Deus para livramento das estradas, tem o Deus caminhoneiro, tem o Deus que abençoa, né? E que cura os olhos, né? Tem o Deus disso, tem o Deus daquilo, tem, para cada coisa existe um Deus. Então, assim começou a surgir vários e vários deuses, divindades, né? Por mais que eles acreditassem que existia um Deus lá no céu, sentado num trono, né? Brigando com quem estava aqui embaixo, mas sempre tinha outras divindades a qual eles pudessem buscar em um momento de necessidade, em um momento de apuro. E isso foi surgindo de acordo com o nível de consciência de cada um. No Egito, por exemplo, se você for pesquisar lá, você vai ver que tem divindades lá e que tem também parte do corpo animal, também com bico de pássaros e também parte do corpo humano. Então é uma mistura de várias espécies, né? Animal, humano, com aves. Isso era o grau de percepção que, no caso, aquela pessoa teve, né? Com o seu nível de consciência da época, do momento. E assim ele fez esse Deus. Ele criou esse Deus para si, criou uma imagem daquilo que ele acreditava, da visão, né? Da percepção que ele tinha na época. E aí foi surgindo vários deuses, né? Cada um com uma aparência diferente. E as pessoas começaram a adorar esses deuses e acreditar que esses deuses, essas divindades, pudessem fazer alguma coisa por eles. Então vamos aqui para o ateísmo.
O ateísmo é para quem não acredita na existência de um Deus. Talvez hoje tem muitos que se encontram nessa situação. Também não acreditam mais na existência de um Deus. Devido tanto sofrimento, tanta perseguição, chegou um momento da minha vida que eu também duvidei se realmente existia um Deus que pudesse fazer alguma coisa por nós, que pudesse cumprir as promessas que estavam escritas ali na Bíblia, que eu lia, que eu orava, que eu jejuava, que eu buscava, e parece que a minha vida não andava, eu ficava tipo que patinando no barro. Aí chegou um dia, claro que sempre, eu já falei em outros vídeos, sempre briguei muito com Deus, cobrando Deus, por assistência, por respostas. E também chegou um momento que eu não acreditei mais que pudesse existir um Deus, porque eu não via respostas. E existem pessoas assim, que não acreditam na existência de Deus. Porém, se essas pessoas que são os ateus, que a gente fala, se ela não acredita em nada, não acredita na existência de um Deus, mas eu creio que ela acredita em si própria. Então, se a pessoa fala que não acredita em nada, não acredita na existência de um Deus, mas ela acredita em si mesma, então ela acredita em Deus, mesmo de forma inconsciente, porque nós somos, ela é e todos nós somos um pedacinho de Deus. Nós temos no nosso interior, no nosso ser, uma partícula de Deus, uma parte de Deus. Nós somos uma coisa só com Ele. Então, não existe ninguém ateu. Se você tá aí, mas se você acredita em você, se você chega a um ponto de falar igual um dia eu falei, vou fazer as coisas do meu jeito, sem esperar promessa, sem confiar de que Deus vai derramar as bênçãos, de que eu preciso ser abençoada em tal projeto, em tal coisa, vou fazer por mim mesmo, vou confiar em mim. Você está acreditando em Deus, você está confiando em Deus porque você acredita em você. Você é um pedaço de Deus, eu sou um pedaço de Deus aqui na Terra. Entende? Então agora, nós vamos falar da ideia do Deus cósmico, porque todos esses atributos aí de Deus, desse Deus que eu falei agora, eu já falei que foi deuses, divindades inventadas pelos homens, de acordo com a sua necessidade, de acordo com o grau de percepção que cada um tinha na época, dentro do politeísmo. E dentro do monoteísmo, mesmo que as pessoas acreditavam em um único Deus, esse Deus que eles acreditam, que são essas três, as maiores religiões do mundo, mas tem outras também, que é o islamismo, o cristianismo e o judaísmo, eles acreditam no Deus que tem características humanas, no Deus que pune, no Deus que julga, no Deus que condena, no Deus que faz guerra, no Deus que persegue, no Deus que tem prazer na morte dos seus filhos, no Deus que, através da guerra, o outro pode matar. Então esse Deus é o Deus inventado pelo sistema humano. É o Deus com características humanas, não é o Deus verdadeiro. O Deus verdadeiro, eu vou falar dele agora, que é o Deus cósmico. Como surgiu a ideia do Deus cósmico? Como que a humanidade foi evoluindo para chegar nessa conclusão de que existe sim um Deus cósmico? Bom, a ideia do Deus cósmico, eu vou trazer um trecho aqui que é fundamental para você entender que Albert Einstein, que era aquele cientista que todos conhecem também, ele dizia que era extremamente religioso.
Porém, ele não acreditava num Deus separado num Deus separado do homem. Isso já lá na época, né? De Albert Einstein já falava isso. Ele não acreditava nesse ser, né, de barba branca, sentado em um trono, com características humanas. Esse Deus que eu acabei de falar para você, que faz guerra, que mata, que pune, que julga, que condena. Albert Einstein não acreditava nesse Deus. Mas o mais incrível é que Albert Einstein, ele nasceu em um berço judaico. E ele seguia fielmente a sua religião, né? As suas crenças lá, as tradições dentro do judaísmo. Que também que está dentro do monoteísmo, né? Que acredita em um único Deus. Que o Deus dele, né, é Javé ou Jeová, e o livro sagrado é a Torá. Então era nesse Deus que Albert Einstein cresceu conhecendo, esse Deus. Era nesse Deus que ele acreditou até aos 12 anos de idade. Porém, aos 12 anos de idade, ele abandonou a religião judaica. Mas ele continuou acreditando e tendo admiração pela harmonia e a beleza do universo. Então, Albert Einstein, aos 12 anos, deixou de acreditar no Deus da religião judaica. E ele desistiu, ele saiu, ele parou de praticar. Porém, ele continuou admirando as belezas, a harmonia do universo, né? Como tudo funcionava. E ele, como bom curioso, já tinha, né, em si ali o espírito de cientista. Ele começou a observar, e começou a estudar, e começou a pesquisar. E aquele anseio, né, a própria centelha divina dele, acredito que despertou e começou a mostrar um caminho diferente para ele, muito diferente daquele que ele conheceu dentro do judaísmo, um Deus diferente. E aí, quando ele se tornou adulto, ele começou a dizer que professava uma religião cósmica, que na época pouca gente entendia, né? O que era uma religião cósmica, o que era Deus cósmico, né? Um Deus invisível que ninguém via. Certa vez, eu vou ler aqui, o físico americano e rabino ortodoxo Herbert Goldstein, enviou-lhe um telegrama para Albert Einstein, perguntando para ele: você acredita em Deus? E pediu para ele dar uma resposta dentro, né, do limite de 50 palavras. Porém, Einstein não precisou, né, usou apenas metade do número de palavras que foi estipulado, né, em torno de 25 palavras, e respondeu a seguinte pergunta com essa resposta. Einstein respondeu assim: acredito no Deus de Spinoza, que se revela na harmonia de tudo o que existe, não num Deus atento ao destino e às ações da humanidade. Então, Baruch de Spinoza também já trazia o conhecimento desse Deus cósmico, um Deus que está em tudo, né? Que está em todos. Então, era nesse Deus também que Albert Einstein acreditava. Baruch de Spinoza era um filósofo também holandês. Já defendia um Deus sem personalidade, sem vontades, e que se manifesta apenas na natureza ordenada pelo cosmos. Então, Baruch de Spinoza foi a chave, foi o modelo, foi o espelho, né? Foi o mestre ali na época para que Albert Einstein pudesse prosseguir nesse caminho. Porque ele sabia que aquela percepção que ele teve lá ainda, muito jovenzinho, estava correta.
Também depois, né, nós temos, né, tivemos aí Nikola Tesla também, que falou muito sobre energia, sobre esse Deus cósmico. Enfim, a ciência, ao longo, né, dos séculos, comprova a existência desse Deus cósmico, que rege e sustenta todo o universo. E esse Deus cósmico é parte do universo, é parte da natureza e é parte do homem também. Nesse Deus cósmico a gente encontra a unicidade de todas as coisas. No livro de Daniel, se eu não me engano, capítulo 12, fala que Daniel teve uma visão e que ele não entendeu. Então ele fala para aquele ser, né, de luz que passou ali aquela visão para ele, e ele diz: eu não entendo. E o ser de luz, né, que estava ali, falou para Daniel que não precisava dele se preocupar, que aquela mensagem estava selada, estava trancada, e que de acordo com que a ciência fosse evoluindo, o cadeado, aquele cadeado, seria aberto. E no tempo que isso acontecesse, Daniel não ia estar mais aqui. Daniel já ia estar em outros planos, ia estar no repouso, né, espiritual, em outra dimensão. E no dia que eu li essa passagem, eu ainda estava na igreja e eu não sabia da existência do Deus cósmico, mas eu sabia que a ciência era a chave para a evolução espiritual acontecer. E realmente foi. A ciência, né, a partir de vários cientistas dedicados, comprometidos com a verdade, né, em descobrir a verdade, foi possível a revelação desse Deus cósmico. Então, nós vamos falar dos atributos de Deus, né, desse Deus cósmico, no próximo vídeo, porque senão vai ficar muito longo, e o intuito é fazer vídeos mais curtos, mas trazendo uma interpretação clara para que todos possam entender, tá bom? Então é isso aí, um beijo de luz para vocês e até o próximo vídeo, que o tema vai ser os atributos do Deus cósmico. Então até o próximo vídeo.